Olá, turma, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Lucas Prates e na aula de hoje nós iremos trabalhar algumas questões acerca do conteúdo de equilíbrio químico. A quarta questão diz o seguinte: a reação entre o dióxido de nitrogênio e o tetróxido de dinitrogênio é dada por. De cara já podemos perceber que essa reação é uma reação isotérmica, uma vez que o valor de ΔH é negativo. Reação isotérmica. E diz o seguinte: considere um recipiente fechado com NO2 em equilíbrio a 100 graus Celsius. Se a temperatura for reduzida, o que vai acontecer? Se a temperatura for reduzida, vamos marcar aqui esse pedaço do texto, se a temperatura for reduzida. Lembrando que o nosso macete é o seguinte: se a reação é isotérmica, a gente coloca o exo na primeira setinha e o endo na segunda. Os processos exo são favorecidos quando a temperatura é diminuída e o processo endo é favorecido quando a temperatura é aumentada. Sendo assim, a questão pergunta: se a temperatura for reduzida, a reação desloca-se para a direita? E aí, é isso mesmo? Sim, a alternativa está correta. Se a temperatura for reduzida, o equilíbrio se deslocará no sentido exo, que é o deslocamento para a direita, que é o deslocamento que favorece a formação do tetróxido de nitrogênio. Nesse caso, a alternativa A é a correta. Porque a letra B está errada. Ela diz que a reação desloca-se para a esquerda, aumentando a quantidade de NO2. Não. O deslocamento só será favorecido para a esquerda se houver aumento de temperatura, porque o deslocamento para a esquerda é um processo endotérmico. A letra C diz o seguinte: a reação permanece em equilíbrio sem alteração. O erro está sem alteração. Por quê? Porque sabemos que se o sistema ele é perturbado, ele tenderá a tentar minimizar essa perturbação, que é deslocando ou para a direita ou para a esquerda. A letra D diz o seguinte: a constante de equilíbrio não se altera. Claro que se altera, porque a constante de equilíbrio é dependente da temperatura. Na letra E diz o seguinte: o sistema libera calor e o NO2 se decompõe. Também está totalmente errado. Sendo assim, a letra A é a alternativa correta. A questão de número 5 diz o seguinte: a reação química a seguir está em equilíbrio. E aqui é dada a reação e é dada a variação de entalpia, que é negativa. Já sabemos então que a reação é isotérmica. E a questão pede o seguinte: assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A reação é isotérmica. Sim, a reação é isotérmica. Por que a reação é isotérmica? Porque o valor de ΔH é menor do que zero. Essa é uma resposta correta. Aumentando-se a temperatura, a concentração de NO2 aumenta. E aí, vamos lá? Qual é o macete? Se a reação ela é exotérmica, no sentido direto, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o exo em cima e o endo embaixo. Lembrando que processos exotérmicos são favorecidos por diminuição da temperatura T1 e o processo endo é favorecido pelo aumento da temperatura Tzão. Então, aumentando-se a temperatura, o aumento de T, a concentração de NO2 aumenta? Sim, porque se a gente aumentar a T, a gente vai deslocar a reação no sentido endotérmico, no sentido de formação do NO2, que é para a esquerda. Então, ok. Diminuindo-se a pressão, a concentração de NO2 aumenta com a diminuição da pressão? Vejamos. Se a gente diminui P, a gente diminui a pressão, a gente vai deslocar para o sentido de maior volume, ou de maior número de mols. Então, o sentido de maior número de mols é o sentido de formação do NO2. Então, ok, a questão também está correta. Aumentando-se a pressão, a formação do N2O4 é favorecida. Será? Uma diminuição, um aumento de pressão favorece o sentido de menor volume ou de menor número de mols. Sendo assim, como N2O4 tem menor número de mols, então, ok, essa alternativa está correta. Na letra E diz o seguinte: aumentando-se a temperatura, o equilíbrio desloca-se para a direita. Vejamos. Se houver aumento de temperatura Tzão, o equilíbrio se desloca no sentido
endotérmico, que é o sentido da esquerda, ou seja, é o sentido de formação do NO2. Então, essa é a nossa alternativa incorreta, é o que a questão está pedindo. Vejamos agora a questão de número 6. A reação grafite mais dióxido de carbono reage para formar de maneira reversível monóxido de carbono. Ocorre em um sistema fechado e em equilíbrio. Qual das alternativas representa a forma de deslocar o equilíbrio químico para a direita? Então, vamos grifar isso aqui. A forma de deslocar o equilíbrio químico para a direita, que é o que a questão está querendo. Vamos lá. Aumentar a concentração de CO. CO, ele é um reagente. Se aumenta a concentração de reagente, o equilíbrio é deslocado para formar produtos. Vamos analisar essa questão. A reação diz o seguinte: o grafite reage com dióxido de carbono para formar 2 mols de monóxido de carbono. Ocorre em um sistema fechado e em equilíbrio. Qual das alternativas representa uma forma de deslocar o equilíbrio químico? Então, vamos marcar aqui o que a questão está pedindo para a gente não se perder para a direita. Vejamos. A primeira alternativa diz o seguinte: aumentar a concentração de CO. Lembrando, CO, que é o monóxido de carbono, é um reagente. Se a gente aumenta a concentração dos reagentes, a gente desloca o equilíbrio para a formação de... lembrando que o CO é um produto. É um produto. Se a gente aumenta a concentração do produto, a gente desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Então, essa alternativa não é a correta. Alternativa B, retirar o CO2 do sistema. Se a gente retira CO2, que é um reagente, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formação dos reagentes. Então, essa também não é a questão correta. Adicionar mais carbono sólido. Vamos lá, então se a gente aumenta a concentração do carbono, que é um reagente, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de formação de produto. Então, agora sim, letra C é a alternativa correta, porque a questão pede a condição, a manipulação do sistema que causará o deslocamento do equilíbrio para a direita, ou seja, no sentido de formação do produto. E a letra D diz o seguinte: diminuir a concentração do CO2. CO2, ele é um produto. Se a gente diminui a concentração do produto, o equilíbrio se desloca no sentido de formar mais produto. E reduzir o volume do sistema. Reduzir o volume do sistema é o mesmo que aumentar a pressão. Se a gente vai fazer análise baseada na pressão, a gente vai esquecer os sólidos e os líquidos. E aumento de pressão vai envolver deslocamento do equilíbrio no sentido de menor volume ou menor número de mol. Nesse caso, se a gente montar um esquema, eu tenho 1 mol nos reagentes contra nos produtos eu tenho 2 mols. Então, aumento de pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido dos reagentes. Então, também está errada. Ao analisar a 7ª questão, podemos concluir o seguinte: durante exercícios intensos, o corpo humano produz o ácido carbônico a partir do dióxido de carbono dissolvido no sangue, segundo o equilíbrio. Sabendo que o aumento da respiração ajuda a eliminar o CO2 do pulmão, qual será o efeito do aumento da frequência respiratória sobre esse equilíbrio? Então aqui a gente tem que ser cauteloso para tentar entender essa questão. Ele está dizendo que o aumento da respiração ajuda a eliminar o CO2. Então, aumento da respiração está ligado com a diminuição do CO2 no pulmão. Então, qual será o efeito do aumento da frequência respiratória sobre esse equilíbrio? Já vimos de cara
que não essa alternativa não tem condição. O equilíbrio se deslocará para ambos os lados. Essa questão já está incorreta de cara. Vejamos aqui. Ó. O aumento da respiração está relacionado com a eliminação de CO2 do pulmão. A eliminação de CO2 significa dizer que a concentração de CO2 será reduzida. Então, se a gente está reduzindo a concentração de um reagente, significa que o equilíbrio vai se deslocar no sentido dos reagentes. Vamos ver a alternativa que melhor se encaixa. O equilíbrio se deslocará para a direita? Não, os reagentes é o sentido da esquerda. O equilíbrio será deslocado para a esquerda? Ok, diminuindo a concentração do ácido carbônico. Certo. Se o equilíbrio é deslocado para a esquerda, CO2 será produzido, enquanto que o ácido carbônico será consumido para produzir mais CO2. Então, a alternativa correta é a letra B. A letra C diz o seguinte: o equilíbrio não será afetado, pois a água está em excesso. Se é uma reação de equilíbrio químico, o equilíbrio será sim afetado se uma das condições, se uma das concentrações do reagente for alterada. E a letra D diz o seguinte: o equilíbrio será deslocado para a direita, com maior acúmulo de CO2 no sangue. Não, se a concentração do reagente é diminuída, o equilíbrio se desloca para a esquerda e não para a direita. Então a resposta certa é a letra B. E a última questão sobre esse subtópico do conteúdo de equilíbrio químico é a questão número 8. Em casos de acidose respiratória, há acúmulo de CO2 no sangue, o que influencia o equilíbrio. Considerando o princípio de Le Chatelier, que é o que nós estamos estudando, o princípio de Le Chatelier, o aumento da concentração de CO2, aumentar a concentração de CO2 no sangue provoca. Então, vejamos, o CO2, ele é um reagente. Nós sabemos que quando a concentração do reagente ou do produto ela é aumentada, a gente sabe que o deslocamento é no sentido contrário, ou seja, no sentido de formação de produtos. Vamos ler a alternativa que mais se encaixa com a nossa análise. Letra A. Deslocamento do equilíbrio para a esquerda? Não. Reduzindo a acidez sanguínea. Deslocamento do equilíbrio para a direita, aumentando a concentração de íons H+, e a acidez. Ok. Porque se o equilíbrio será deslocado para a direita, vai aumentar a concentração dos íons H+, e, consequentemente, a acidez. Então, a alternativa B é a alternativa correta. Mas vamos seguir fazendo a análise das outras alternativas, porque elas estão erradas. Vamos lá. A questão de número C diz o seguinte, a alternativa de número C diz o seguinte: nenhum efeito no equilíbrio, jamais. Se o equilíbrio é perturbado, haverá algum efeito que objetiva reduzir ou minimizar essa perturbação. Então a questão já está errada aqui, pois o CO2 é um gás e não interfere. Letra D. A formação de mais H, mais íons, mas sem alteração no pH. Se há formação desses íons, consequentemente haverá alteração no pH. E também não haverá formação desses íons. Letra E. Deslocamento do equilíbrio para a direita. Ok, pode haver deslocamento do equilíbrio para a direita, sim, diminuindo a acidez por diluição. Não, aqui a questão não está falando de que está havendo uma diluição, e sim que está havendo um aumento da concentração dos íons H+. Então, ele está na diluição. Voltando para a letra D, forma mais íons, sim, ok, mais ânions, mas sem alteração no pH. Aqui está o erro, porque se forma mais desses ânions, formam os íons H+, também. E haverá sim alteração no pH.